A França não tem passado por um bom momento ultimamente. Faz quase 2 anos, exatamente, desde a última vez que analisamos sua economia. Nesse período, o país, já em mudanças dramáticas, tornou-se ainda mais turbulento. Desde nossa última atualização, eles tiveram 5 primeiros ministros, mostrando grande incerteza política. Agora, há uma variedade de fatores contribuindo para essa dança das cadeiras dos ministros e algumas questões secundárias que vão além da economia propriamente dita. Mas no centro de tudo isso está o simples fato de que a economia francesa está presa entre várias encruzilhadas e situações difíceis. A economia não cresce de forma sustentada há quase 20 anos, o que não é ideal, mas também não chega a ser devastador. A França sempre se orgulhou de sua cultura igualitária, forte proteção social, direitos trabalhistas sólidos e alto padrão de vida. A maioria dos países se consideraria abençoada por manter esse nível de prosperidade, mas isso não é uma estagnação sustentável. O país envelhece a cada ano, aumentando o peso sobre programas de aposentadoria conhecidos pela generosidade. A dívida cresce continuamente para cobrir essa lacuna, mas isso não é sustentável. O país poderia aumentar impostos sobre jovens trabalhadores, mas já enfrenta fuga de cérebros. A imigração poderia suprir a falta de habilidades, mas isso se tornou cada vez mais impopular, não só como um ponto de tensão social, mas também como outra tendência econômica que pode se argumentar apenas adia o problema. Se o país não pode aumentar os impostos, não pode assumir mais dívidas de forma responsável, não pode suplementar sua força de trabalho e não pode cortar benefícios, então estamos destinados a alternar entre políticos que prometem soluções mágicas para uma situação impossível. Tudo isso é claramente verdade para a França, mas não é exclusivo do país. Quase todas as grandes economias desenvolvidas do mundo atualmente estão lidando basicamente com o mesmo conjunto de variáveis implacáveis, mas a França parece estar sentindo isso de forma muito mais intensa do que a maioria. O mais interessante é que, em comparação, a França tem várias vantagens sobre alguns de seus pares, como uma base energética relativamente forte e uma fundação diversificada de indústrias relativamente resilientes. Há também o paradoxo lógico de que sua população envelhecida seria a causa de todos os problemas. Nos dizem que simplesmente não há jovens suficientes para sustentar aqueles que estão se aposentando, mas, mesmo assim, o desemprego entre os jovens continua teimosamente e surpreendentemente alto. Se a França e outras economias semelhantes precisam tanto de jovens trabalhadores, por que não contratam os que já possuem? Bem, para chegar ao fundo disso, precisamos, como sempre, responder a algumas perguntas importantes. Quais são os obstáculos econômicos que estão travando a economia francesa? Por que ela não aproveitou seus benefícios em relação a outras economias? E a situação econômica da França é realmente pior que a de outras economias avançadas atualmente? Ou eles só conseguem fazer suas reclamações serem ouvidas melhor? O problema central é o envelhecimento demográfico na França. Mais de 20% da população, cerca de 15 milhões, tem mais de 65 anos. Isso representa 22% da população, mais do que o dobro da média global, colocando a França entre as nações mais envelhecidas do mundo, tanto como Estado-nação quanto em termos de população viva. E o problema não é temporário, nem está desacelerando. Até 2070, quase 30% do país terá mais de 65 anos de idade. Complicando a questão está, paradoxalmente, uma das maiores conquistas sociais da França: a expectativa de vida superior a 83 anos. Isso é bom para o indivíduo, mas não resolve o dilema atual do Estado. O sucesso da rede de proteção social francesa em manter a saúde dos cidadãos virou um obstáculo estrutural para a economia do país. Até 2030, prevê-se que 25% da população terá 65 anos ou mais, e os idosos estão envelhecendo ainda mais. Em um futuro não tão distante, a França terá tantas pessoas com mais de 75 anos quanto tem hoje, com mais de 65 anos. Apesar de só 10 anos de diferença, 65 e 75 anos podem representar grande mudança. Uma ainda faz trabalhos leves e geralmente se cuida sozinha. O mesmo não pode ser dito para a maioria das pessoas de 75 anos. A dura e fria realidade estatística é que, à medida que a idade aumenta, também aumenta o peso econômico. O problema é que não há uma solução imediata. A mudança demográfica começou há décadas e, como sabemos, não é possível voltar no tempo. O envelhecimento demográfico não é só da França, mas uma tendência em todo o mundo desenvolvido.
A França se destaca por ter criado provavelmente a rede de proteção social mais completa do mundo, a La Secu. Apesar de ter criado uma sociedade igualitária, isso custa mais do que o país pode suportar. Atualmente, os gastos públicos da França são os mais altos da União Europeia, chegando a impressionantes 57% do PIB. Isso se compara a outros países europeus, que normalmente têm mais serviços governamentais. Os gastos do governo nos Estados Unidos, em comparação, representam apenas 38% do PIB deles, quase 20% a menos do que na França. Aprofundando mais, o peso da rede de proteção social fica claro. Quase 32% de todo o PIB da França é dedicado exclusivamente aos gastos com benefícios sociais. Essa é uma conta anual alta que deve ser paga, mesmo com o crescimento econômico estagnado da França. De onde vem o dinheiro para isso? Impostos, diferentemente das aposentadorias privadas ou planos 401k, não envolvem economizar e investir seu próprio dinheiro para o futuro. O sistema de seguridade social francês funciona por repartição simples. Os trabalhadores atuais financiam os aposentados, o que gera problemas. Isso funcionou bem nas décadas de 1960 e 1970, quando quase 4 trabalhadores sustentavam cada aposentado. Com o envelhecimento da população, essa proporção caiu. Atualmente, cerca de 1,9 trabalhadores sustentam cada pensionista na França, e as projeções indicam piora. A França enfrenta uma encruzilhada e precisa tomar decisões difíceis para lidar com esse problema. Duas escolhas parecem óbvias: aumentar impostos sobre a força de trabalho em queda ou cortar benefícios dos aposentados atuais e futuros. As coisas nunca são tão simples, especialmente na França. Vamos falar da opção A: aumentar a tributação. Parece uma solução plausível, mas há um grande problema. A França está ficando sem espaço para tributar, literalmente. A França tem mantido consistentemente uma das maiores proporções de impostos em relação ao PIB entre os 38 países da OCDE, chegando a impressionantes 44%. Na França, 44% da economia vai direto para o governo, principalmente para manter seu grande sistema de seguridade social. A França mantém um dos sistemas tributários mais agressivos do mundo, com um sistema progressivo que começa em 0%, mas rapidamente chega a 45% para os que mais ganham. O sistema tributário é uma rede complexa de impostos sobre a renda e contribuições para a seguridade social de empregados e empregadores. O trabalhador médio na França paga cerca de 28% em impostos, mas a situação é ainda pior. Na França, a carga tributária total por empregado é, em média, 47%, incluindo impostos sobre renda e contribuições sociais. Na França, os impostos de contribuição social são divididos entre empregado e empregador. Em média, o empregador paga ao Estado mais 45% do salário bruto em contribuições sociais. Isso cria alguns dos maiores custos trabalhistas do mundo, sufocando o crescimento econômico e levando ao nosso próximo problema, o desemprego entre os jovens. Mas antes, vamos falar sobre a opção B: cortar benefícios. Se a França não pode aumentar impostos sobre trabalhadores ou empresas, a alternativa é cortar benefícios de aposentadoria, reduzindo pagamentos ou aumentando a idade de aposentadoria. Porém, isso é mais difícil na prática. Como na maioria dos casos em economia, essa solução parece lógica na teoria. Mas, quando as políticas econômicas são aplicadas no mundo real, os resultados raramente são como a teoria sugeriria. Os franceses defendem com firmeza sua rede de proteção social, vista como um direito conquistado com esforço. Resultado de décadas de negociações e de um contrato essencial entre cidadão e Estado. Cortar benefícios não é novidade para os franceses, e protestar também não. Na verdade, os franceses gostam bastante disso, e são excepcionalmente bons nisso. Quando os políticos apresentam o Plano B, não se trata de um debate parlamentar, mas sim de algo mais parecido com uma declaração de guerra que se desenrola nas ruas. Mais recentemente, em 2023, o presidente Macron e seu governo propuseram uma reforma da Previdência que aumentaria a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos e elevaria os anos de trabalho exigidos de 42 para 43. Historicamente, os franceses sempre desfrutaram de uma das idades de aposentadoria mais baixas do mundo. Somado ao fato de que a expectativa de vida deles está entre as mais altas da União Europeia, está claro que tem sido ótimo para a população francesa. No entanto, 62 anos já é visto como alto na França. Imagine 64, proposta recente.
Durante os anos 1990 e 2000, a média de aposentadoria na França era abaixo de 60 anos. Isso mudou em 2010 com o presidente Nicolas Sarkozy. Sem surpresa, a mudança não foi bem recebida e desencadeou uma enorme agitação popular nas ruas da França, com milhões de cidadãos participando de greves e protestos em todo o país. O lixo se acumulou por semanas e 25% dos postos ficaram sem combustível devido aos bloqueios dos manifestantes nos depósitos. Mesmo com forte reação, o governo de Sarkozy aprovou reformas e elevou a idade mínima de aposentadoria na França para 62 anos. Resumindo, o cenário estava pronto para as impopulares reformas de Macron em 2023. E os franceses reagiram como esperado: greves em massa e protestos furiosos. Macron tentou reformar a Previdência em 2019 sem sucesso, levando às maiores greves do país. Desta vez, porém, estava decidido a não falhar, mesmo com a reação negativa esperada. Quando ficou evidente que Macron e o governo de Borne não aprovariam a resolução no parlamento, ele recorreu ao polêmico artigo 49.3 da Constituição. O artigo 49.3 foi criado em 1958 por Charles de Gaulle, como último recurso e ferramenta essencial para corrigir falhas da Quarta República Francesa. Um período caótico de divisão parlamentar, com 21 trocas de governo em 12 anos, buscava mais estabilidade política e ampliar os poderes do governo. Opção nuclear para garantir o funcionamento do Estado diante de uma Assembleia excessivamente fragmentada e sem consenso. O artigo é direto, porém inquietantemente antidemocrático. Ela permite que o primeiro-ministro assuma a responsabilidade do governo para aprovar e adotar projetos de lei sem a revisão parlamentar. Reconhecendo que seu projeto de lei fracassaria em uma votação, Macron e a ex-primeira-ministra Elisabeth Borne usaram o artigo, tornando as reformas da Previdência lei e aumentando a idade mínima para 64 anos. Após promulgada, uma disposição do artigo permite voto de desconfiança. 2 ocorreram rapidamente e fracassaram. O parlamento ficou de mãos atadas. O povo francês não aceitou a mudança em silêncio. Pesquisas mostram que quase 80% da população considerou injustificado o uso do artigo 49.3. Como programado, franceses protestaram nas ruas para serem ouvidos. Novamente houve greves, paralisação de indústrias vitais e acúmulo de lixo. A aprovação de Macron despencou, alcançando um dos menores índices da história moderna da França. Como economistas, gostamos de fingir neutralidade política, mas até ótimas ideias econômicas precisam de apoio administrativo para serem implementadas. Esse é um ponto importante a considerar. A França sofreu com a necessidade de fazer grandes mudanças políticas, muitas vezes sem a vontade política para realmente realizá-las. Ainda assim, Macron cumpriu sua política e suas reformas da Previdência agora eram lei. Inevitavelmente, a vida segue em frente. Os protestos diminuíram e os franceses retomaram o trabalho. Porém, apesar de Macron parecer ter vencido, logo veria que a guerra continuava. Em 2025, as reformas da Previdência de Macron voltam ao debate, mas agora o impulso mudou de lado. Em 2024, o primeiro-ministro de Macron, Michel Barnier, tentou repetir o método usado por Macron e Borne em 2023 para aprovar o orçamento da Seguridade Social, prevendo aumento de impostos e cortes de gastos para conter o déficit da França. Como de costume, o artigo prevê voto de desconfiança, aprovado desta vez, sendo o primeiro sucesso desde 1962. O governo do primeiro-ministro Michel Barnier havia oficialmente caído. Michel Barnier teve sucesso em um aspecto. Foi o primeiro-ministro com o mandato mais breve da Quinta República Francesa, durando só 90 dias. François Bayrou o substituiu e, após 9 meses de impasse parlamentar, decidiu convocar um voto de confiança autoimposto, na tentativa de avançar com seu orçamento austero. Isso saiu pela culatra. Ele foi destituído e, ao fazer isso, tornou-se o primeiro primeiro-ministro francês na história moderna a realizar tal feito. A França teria seu 5º primeiro-ministro em menos de 2 anos. Depois, Sébastien Lecornu renunciou em menos de um mês, recusando-se a ser superado por seus antecessores. Mas ele foi nomeado novamente no dia seguinte. A turbulência política da Quarta República Francesa, que Charles de Gaulle queria ver superada, voltou, sem sinais de diminuir. Voltando para hoje, a guerra não acabou. Na verdade, é justamente o contrário. As reformas arduamente conquistadas de Macron estão mais ameaçadas do que nunca.
Em 2026, o primeiro-ministro Le Cornu novamente enfrentou a difícil situação de sempre e suspendeu as reformas da Previdência de Macron para evitar outro colapso do governo. A idade de aposentadoria segue em 62 anos e as expectativas de reformas para o déficit sumiram, ao menos até 2028, após a próxima eleição. O governo evitou mais uma votação de desconfiança, mas com alto custo fiscal. Economistas alertam que o adiamento aumentará o déficit em bilhões. A aprovação de Macron caiu a níveis historicamente baixos e o parlamento quer mudanças. O próximo presidente herdará a mesma bomba-relógio demográfica, provavelmente sem vontade de mudanças estruturais. O problema famoso foi novamente adiado. O povo francês rejeita o futuro, enquanto políticos buscam segurança no presente. Apesar de conveniente, isso é insustentável. No outro extremo dos aposentados idosos da França estão os jovens. Lembra dos altos custos trabalhistas mencionados? É aqui que isso aparece. A França precisa de trabalhadores para sustentar seus aposentados, mas possui uma das maiores taxas de desemprego juvenil do mundo desenvolvido. A cultura igualitária da França destaca-se pela forte proteção dos direitos dos trabalhadores, que são bem protegidos contra discriminação, demissão injusta e excesso de trabalho. Na França, a jornada padrão é de 35 horas semanais e os funcionários podem se desconectar para equilibrar trabalho e vida pessoal. Na França, os acordos entre empregados e empregadores costumam ser CDI, contrat à durée indéterminée, ou CDD, contrat à durée déterminée. Também chamados de contratos permanentes e temporários, o CDI é o contrato padrão por tempo indeterminado, com máxima segurança, benefícios e estabilidade. Na França, é o mais comum. Empregadores precisam justificar o uso de contrato por tempo determinado. Os CDDs são usados para empregos sazonais, substituição de ausentes ou trabalhos temporários específicos, geralmente de 1 a 18 meses. Se você tem um contrato permanente CDI, possui os melhores benefícios e é quase impossível ser demitido. Isso é ótimo para o empregado, mas não tanto para o empregador. O CDI gerou consequências não intencionais para a economia francesa, especialmente graves na crise atual. Além do salário, empregadores na França pagam mais 45% em contribuições sociais. Assim, contratar alguém no país custa o equivalente a 1,5 funcionários em outros lugares. Para comparação, os impostos de seguridade social pagos pelos empregadores nos Estados Unidos são de 6,2%. Contratar novos funcionários é caro e demitir os ruins é quase impossível. Por isso, as empresas se fecharam. Isso gerou um sistema de duas camadas na França. De um lado, trabalhadores mais velhos e qualificados com empregos estáveis. Do outro, os jovens sem cargos permanentes. Jovens na França sem qualificação são contratados temporariamente e recebem pouco ou nenhum treinamento. O contrato acaba e os trabalhadores ficam desempregados, sem estarem mais perto de um emprego fixo. Eles estão cada vez mais presos em um ciclo de trabalho temporário, que só piora. CDIs, ou cargos permanentes, representam cerca de 85% dos empregos na França. Os 15% restantes são temporários. Porém, uma tendência preocupante está surgindo. Cargos permanentes têm pouca rotatividade e poucas contratações. Já o emprego temporário vem mudando estruturalmente nas últimas 2 décadas. A parcela de novas contratações, que se enquadram na categoria de contratos de prazo determinado com duração inferior a 1 mês, aumentou de pouco menos de 50% para quase 70%. Na França, as chances de um contrato temporário virar efetivo são muito baixas, entre 10% e 20%. Leis que deveriam proteger trabalhadores na França acabam dificultando sua contratação para empregos relevantes. Uma solução para a falta de mão de obra é a imigração. O problema é que muitos imigrantes são trabalhadores não qualificados, repetindo o erro dos jovens esquecidos da França. Esse sistema rígido, que separa internos e externos, gera uma geração esquecida de jovens que se sentem convidados na própria economia. Ainda assim, eles são solicitados e dependem deles para pagar pelos benefícios de um sistema do qual talvez nunca participem. Os altos custos da mão de obra estão excluindo os não qualificados do mercado de trabalho. No outro extremo estão os mais educados e qualificados do país. Bem, esses não foram excluídos. Estão em alta demanda, mas não participam, estão fugindo. Esse é o êxodo de cérebros francês.
Anualmente, milhares de engenheiros, médicos e profissionais de negócios franceses mudam-se para Suíça, Grã-Bretanha e Estados Unidos em busca de menos impostos e mais dinheiro. Com o crescimento econômico estagnado, não é desejável ver seus cidadãos mais produtivos partindo para outros lugares. A França, com força de trabalho em declínio, sem margem para elevar impostos ou cortar benefícios, teve que recorrer à dívida para equilibrar as contas. Por muito tempo, esse parecia o caminho mais fácil, mas as contas estão vencendo e o banco pode estar fechando. Como chegaram a isso? Inicialmente, foi por necessidade. A espiral de endividamento da França começou após 2008, quando o colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos desencadeou uma crise financeira que ultrapassou suas fronteiras e atingiu bancos franceses e europeus superexpostos. Apesar das políticas de austeridade de seus vizinhos europeus, a França seguiu o exemplo dos Estados Unidos, apostando em um plano de estímulo financiado por dívida para apoiar a recuperação. E aparentemente funcionou. Após a crise, ao contrário de outros países europeus, a França preferiu tomar empréstimos, incentivada por uma década de juros quase zero. Afinal, o dinheiro era praticamente de graça, até deixar de ser. E então veio a pandemia de Covid-19. Para evitar a catástrofe do confinamento, a França novamente recorreu à impressão de dinheiro como resposta massiva e a qualquer custo à pandemia. A dívida da França em relação ao PIB chegou a um recorde de 115%, quase o dobro do período anterior a 2008, e continua crescendo. Mas, como todos nós sabemos muito bem hoje, um dos efeitos colaterais infelizes dos enormes gastos de estímulo é a inflação. E, como a maior parte do mundo, a França não foi poupada. O período de dinheiro fácil na França terminou, mas tarde demais. Com o BCE elevando os juros para conter a inflação, o refinanciamento da dívida ficou mais caro. Hoje, a França gasta com juros o mesmo que com defesa, e o problema só piora. O ideal seria que o país crescesse para sair da dívida, mas o crescimento da França está estagnado. Os principais geradores de receita da França, bens de luxo e turismo, enfrentam dificuldades e não conseguem impulsionar o crescimento necessário. Isso leva o mundo a questionar: a França caminha para ser a próxima Grécia. Embora a França ainda não tenha a dívida do PIB da Grécia, está chegando perto. Os rendimentos dos títulos franceses já superaram os gregos, o que é preocupante e vai além de um impacto psicológico. É um sinal de fuga dos investidores. Porém, não é um país periférico da zona do euro, mas a segunda maior economia do continente. Uma crise ao estilo grego na França seria catastrófica. A França não está sozinha em seus problemas de dívida ou em seus problemas demográficos. Muitas das principais economias do mundo desenvolvido compartilham dificuldades semelhantes. Veja os Estados Unidos, possuem relação dívida-PIB e déficit ainda maiores. Então, o que há de tão diferente? Bem, algumas coisas. Para começar, a economia dos Estados Unidos está crescendo mais rápido e já vem crescendo há algum tempo, enquanto a França está estagnada. Além disso, os Estados Unidos, por serem a moeda de reserva mundial, podem contrair dívidas quase ilimitadas e atrair investimentos. A menos que fizessem algo absurdo para estragar. Hipoteticamente. Já a França faz parte da zona do euro e segue o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que, em teoria, exige dívida abaixo de 60% do PIB e déficit de até 3%. A França ultrapassa esses limites e chamou a atenção de Bruxelas. A União Europeia iniciou um procedimento exigindo que o país elimine o déficit excessivo até 2029 ou enfrente multas e sanções. O problema é que cumprir esses requisitos exige austeridade, mas os franceses não gostam disso e os políticos não se interessam. Parece que só o crescimento é solução. O mundo avança rápido na revolução da inteligência artificial, mas enfrenta a falta de energia para abastecer grandes data centers. A França, com a maior base nuclear da Europa, está em posição única para liderar a inovação futura. Infelizmente para a França, isso exige bilhões em investimentos. Mas eles não têm dinheiro nem capacidade de endividamento para aproveitar essa oportunidade. Eles estão em uma situação difícil. O leve crescimento econômico é sustentado por gastos públicos insustentáveis, e o tempo para obter empréstimos pode acabar. Eles estão diante de uma parede de austeridade imposta pela União Europeia se não conseguirem colocar as finanças em ordem. Mas, para fazer isso, correm o risco de agitação civil ou de uma tributação que desacelere o crescimento.
A França se encontra em uma situação complexa, sem soluções fáceis. Mas algo, ou alguém, vai ter que ceder. Serão os trabalhadores, aposentados, políticos ou a economia do país? Se quiser ver o dilema da França no contexto das lutas europeias atuais, preparamos um panorama das principais economias, incluindo a França, que você pode acessar na sua tela. Obrigado por assistir. Tchau!